Oi, gente, eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame, e vim trazer um pão italiano maravilhoso e relativamente simples de fazer. Aí, eu e a Beth, a minha fiel escudeira, estamos fazendo o início dessa produção. Como é que a gente faz? A gente pega a quantidade de farinha que a gente acha que serve para o nosso pão, para o tamanho que o pão vai ter. Então, nós colocamos 700 e poucas gramas de farinha aí. Você vai colocar água suficiente para umedecer essa farinha. Quanto é essa água suficiente? É 68% do peso da farinha. Você vai lá, põe a farinha, pesa e depois separa 68% desse peso para água. Então, deu quase 500 ml. Nós separamos 20 ml para colocar o fermento. Esse fermento que a Beth está mexendo aí, ele vai ser dissolvido na água e deixado de lado. Ou seja, a quantidade de fermento é meia colher de sopa. É pouco fermento, não precisa de muito fermento, não. Esse pão, ele tem algumas etapas. Primeiro, a massa não pode ser sovada com força. Por quê? Porque eu estou usando aí uma farinha comum, uma farinha que você tem na sua casa e não uma farinha especial. Então, essa farinha aqui é uma farinha comum, nesse caso até a Dona Benta, ela não aguenta tanta água quanto uma farinha especial, uma farinha 00. Mas se eu for esperar pela farinha 00, para que todo mundo tenha farinha 00, não tem pão, né? Então, vamos fazer com a farinha normal, acessível para todo mundo. Bom, primeiro passo foi incorporar a água à farinha. E aí, a gente vai fazendo isso devagar. Você vê que cada hora eu ponho um pouquinho. E aí, a gente vai vendo. Faça isso devagar, não ponha a água toda de uma vez, porque pode ser que a marca da sua farinha ou a tua quantidade de farinha não seja o suficiente para toda a água que você teria que pôr. Então, faça isso devagar, é um processo, tenha paciência, até ver que a massa está soltando da tigela, a massa está ficando mais uniforme, está soltando da tigela. A gente está fazendo isso num bowl de plástico comum, que você tem na sua casa. É bem facilzinho. Bom, dito isso, a gente vai botar a massa para descansar. Ela vai descansar por 20 minutos. Depois de 20 minutos, a gente volta para essa massa vai descansar coberta. Depois de 20 minutos, você vai fazer uns buraquinhos na massa, que aí você já vê, e vai colocar o fermento. Não põe o fermento direto na massa sem misturar ele com a água, porque ele não vai incorporar direito. Então, aí a gente está fazendo de novo o processo de colocar o fermento na massa. Então, de novo não, desculpa. A gente está colocando o fermento, incorporando o fermento à massa. E aí, a gente vai esperar mais 20 minutos e voltamos a mexer nessa massa colocando o sal. Ponha sal a gosto. A gente colocou cerca de uma colher de sopa de sal. Então, nós achamos que ele ficou gostoso, ele não ficou salgado em excesso, também não ficou sem gosto. Então, uma colher de sopa para essa quantidade de massa foi o suficiente. E eu não cheguei nem a colocá-la inteira, tipo 3/4 da colher de sopa. E vai misturando aos pouquinhos, Não aí você vê o glúten já desenvolvido, você não pode quebrar essa cadeia de glúten. Então, você vê, ela vai dobrando a massa e botando as bordas para dentro, até fazer uma bolinha meio que uniforme. Aí você vai parar e vai deixar essa massa descansar por mais 20 minutos. E novamente vai fazer o mesmo processo.
vai pegar e vai moldar, empurrando a massa, as beiradinhas para dentro, sempre dobrando a massa. Aí vocês já viram a massa pronta, depois de 12 horas de fermentação, ou até que ela quintuplique de tamanho. Então, fique atento, depende da condição do clima do teu lugar, do lugar onde você vive, mas a partir do momento, também não deixe passar de 12 horas. Nós fizemos isso em mais ou menos 6 horas. A gente considerou que estava bom. Antes de colocar a panela, o pão na panela de barro fechado, o que nós fizemos? Nós aquecemos a panela por volta de uns 10 minutos no fogo bem quente, 280 graus, e aí depois colocamos ele para assar dentro dessa panela aquecida, tampado. Depois de mais ou menos meia hora, nós tiramos a tampa e deixamos ele dourar. A Beth fez uns cortes nele para que ele ficasse com um formato mais bonito. E aí vocês podem ouvir o barulhinho oco do pão maravilhoso. E esse pão, ele não é, ele é divino. Vocês podem ver ele cortado, ele é durinho, como um pão italiano. E absolutamente perfeito. Então, vocês gostaram? Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e me deem uma força espalhando essa receita tão gostosa e tão maravilhosa para as pessoas que você ama, porque fica muito bom. Eu espero vocês no próximo vídeo.